Meus queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do coração de cada um de nós. Vamos começar esse momento especial na presença de Deus com uma oração? Vamos orar a Deus. Senhor, nós te damos graças por tudo, te damos graças pela Escritura e por tudo que podemos aprender sobre o Senhor e as suas maravilhosas obras aqui neste livro sagrado. Que o seu nome seja exaltado. E te pedimos nesse momento para falar conosco através dessa dádiva que nós temos nas mãos, desse tesouro que o Senhor nos confiou, que é a Sagrada Escritura. Fala conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler no Evangelho Joanino, no capítulo 5, no versículo 17. Evangelho de João, capítulo 5, o verso 17. Diz assim a palavra sagrada de Deus. Jesus, porém, disse: Meu Pai sempre trabalha e eu também. O que nós podemos aprender aqui neste texto especificamente, primeiro, Deus é trabalhador, e segundo, Cristo é trabalhador. Nós precisamos entender aqui o contexto desse texto no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 1, que nós vamos ver que Cristo curou um homem paralítico já há 38 anos no tanque de Betesda. Quando o Senhor Jesus fez esse glorioso milagre, curando este homem no tanque de Betesda, os líderes religiosos de Israel ficaram indignados, porque quando Jesus curou o homem, ele disse: levante-se, pegue a sua maca e vá para sua casa. E os líderes religiosos de Israel, eles criaram uma tradição dentro do sábado, na qual eles estipularam 39 tipos de trabalho que eram proibidos no sábado. A lei de Moisés, ou seja, o judaísmo original que começou em Moisés, em Arão, na lei de Moisés, no Pentateuco, dizia que o homem deveria guardar o sábado para Deus, ou seja, o homem deveria ter um dia sabático de repouso, onde ele exaltaria a Deus, onde ele engrandeceria ao Senhor com a sua família. Isso está na lei. Porém, não poder carregar a cama no dia do sábado não está na lei. Isso é tradição dos líderes de Israel. E quando Jesus fala para o homem carregar a sua maca, ele não está dizendo para o homem violar o sábado. Ele simplesmente está mandando o homem violar a tradição. A tradição não é bíblica. A lei era bíblica. Jesus, ele ensinou sobre o dia sabático de forma correta, mas os líderes de Israel ficaram indignados. E é então que nós chegamos aqui no verso 17, quando Jesus está diante dos líderes judeus que o estavam perseguindo, e ele é acusado de não respeitar as regras do sábado que eles haviam estipulado. Então Jesus diz: o meu Pai sempre trabalha e eu também. Então Jesus aqui, ele estava afirmando que era igual a Deus. Ele estava se igualando ao próprio Pai. Jesus, em outras palavras, estava mostrando para os judeus o seguinte:
dentro das leis que vocês estipularam, até o próprio Deus está errando. Porque se é proibido trabalhar no sábado da forma como vocês disseram, Deus está pecando contra as regras de vocês, porque ele trabalha no sábado. Deus trabalha todos os dias. Deus cuida todos os dias do seu povo. E eles não podiam negar que Jesus estava fazendo uma afirmação correta quando dizia que Deus estava trabalhando no sábado, porque eles sabiam que todo nascimento provinha de Deus e que toda a morte também estava sob o controle de Deus. Então, se Deus é soberano sobre a vida, sobre a morte, ou seja, quando uma pessoa nascia e quando uma pessoa morria, eles sabiam que era Deus que estava trabalhando, então eles não podiam negar. Então, como eles não podiam refutar os ensinamentos de Jesus, eles tentaram desaparecer com o próprio Jesus. Bem, depois de te contextualizar, eu quero compartilhar convosco 3 obras de Deus que Jesus realiza. Vamos lá? Jesus realiza as obras do Pai. E as obras de Deus que Cristo realiza, ninguém pode realizá-las. Ninguém pôde realizá-las no passado, ninguém pode realizá-las no presente e ninguém poderá realizá-las no futuro. Ou seja, essas obras são específicas de Deus, mas Cristo as realiza, mostrando assim que a sua afirmação está correta. Ou seja, ele é igual a Deus porque, em essência, ele é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. Então vamos lá. A primeira obra de Deus que Cristo realiza, nós podemos observar que é na criação. Isso mesmo. A Bíblia afirma que Deus é o Criador de todas as coisas. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa expressão, céus e a terra, no hebraico significa o universo inteiro, ou seja, no princípio Deus criou todo o universo. Mas a mesma Bíblia que atribui a obra da criação especificamente a Deus, também atribui a obra da criação ao Filho, a Cristo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, quando o evangelista João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Logos de Deus criou todas as coisas. Então, Cristo criou todas as coisas invisíveis e as coisas visíveis. Então, nós temos que agradecer a Deus porque Cristo é o Criador de tudo. Inclusive, Ele é o nosso Criador. Então, nós só existimos por causa dessa obra gloriosa de Deus através do seu Filho Jesus. A segunda obra de Deus que Cristo realiza é concedendo bênçãos espirituais. Isso mesmo. A primeira bênção espiritual que eu quero compartilhar convosco, que só Cristo pode conceder, se chama libertação. Isso mesmo. É Cristo que liberta o homem do pecado e do poder do pecado. É Cristo que nos liberta da mentira, da prostituição, dos vícios, da avareza, dos enganos, das religiões, das seitas, das mais variadas formas de pecado que existem. Então, Cristo é o nosso libertador, por isso que ele cita 2 textos na Bíblia que são gêmeos. João 8:32 e 36, quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Se, pois, o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. E, mais uma vez, no contexto, ele estava falando com os líderes judeus.
E ele estava falando com vários judeus. Ele estava mostrando que a verdadeira libertação do homem vem de Cristo. Então, só Cristo pode nos libertar e nos fazer uma nova pessoa. A segunda bênção espiritual que Cristo concede, uma está ligada à outra, se chama alegria. Cristo é o motivo da alegria do cristão. Cristo é o motivo da alegria do salvo. Nele nós somos verdadeiramente felizes. E a terceira bênção espiritual que Cristo concede é a salvação. O nosso nome está escrito no livro da vida por causa do Filho. Foi Ele quem deu a vida em resgate de muitos. Então nós iremos para o céu por causa de Cristo. Ele é a porta para o céu e Ele é o caminho para o céu. E Ele é o pioneiro do caminho também. Ele trilhou o caminho que é Ele próprio, que é Ele mesmo. E a última bênção espiritual que eu quero destacar que Cristo concede se chama o Espírito Santo. Os salvos são cheios do Espírito Santo de Deus e por isso eles vivem uma vida santificada. E a terceira e a última obra de Deus que Cristo realiza é no juízo final, julgando todas as coisas. E no julgamento final, um dia, nós entenderemos o que significam essas palavras. Minha é a vingança. Todos os homens estarão diante do tribunal de Deus, onde serão julgados pelo Filho. Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.